projeto. Eu conversei com o professor Rodrigo no semestre passado, perguntando sobre temas que ele estaria utilizando de pesquisa, e ele me trouxe a proposta da escrita. Ao longo do semestre eu fui afunilando a questão do escopo até chegar numa proposta mais própria, que seria a utilização de inteligência artificial para a revisão dos artigos de TCC. Isso tem relevância a partir do momento que a gente faz uma produção textual, tanto como ingressante do curso quanto formando, e isso identifica o papel da escrita como um meio de propagação do conhecimento e de avaliação do aluno. Então, o objetivo é construir uma plataforma onde o aluno consiga submeter, através de uma integração, o artigo que ele está construindo, ou que ele já construiu, e ter um feedback automatizado, de certa forma, que consiga orientar ele, não de maneira exclusiva, mas que seja um tipo de terceira opinião desse norte para ele. O método que eu utilizei foi exploratório, tanto na questão de traçar os objetivos, e bibliográfico para definir o que já existe e não fazer uma cópia do que já é estabelecido, para ter algo diferencial. Na minha pesquisa, então, eu encontrei o Revisão Online, é um projeto desenvolvido no campus Canoas, aqui do IFE, que ele tem um foco em fazer a revisão de redações do Enem, através da revisão por pares, ou seja, uma pessoa publica a redação dela e outra pessoa completamente desconhecida avalia, utilizando o auxílio da inteligência artificial. O sistema ele faz uma leitura e identifica pontos a nível de melhoria, termos estrangeiros, coisas que não fariam tanto sentido estar nessa redação. Ao mesmo tempo, eu usei como referência o gerenciador de referência, que mais uma vez nos foram apresentados em oficinas da biblioteca, para a utilização de tanto a geração da referência quanto o norteamento, a vinculação da citação com a referência, e que muitas vezes nós não utilizamos pelo seguinte: o comum é tu utilizar esse gerenciador desde o início da tua escrita, porque ele fica vinculado ao arquivo, numa base de dados, e muitas vezes a gente não utiliza porque a gente teria que ler uma documentação adicional, seria uma tarefa extra, muitas vezes um período de tempo mais curto, e fica um recurso que não é utilizado. Então, nisso eu identifico um diferencial da minha proposta, que é ter um texto pronto e somente passar ele por uma leitura, uma validação, para ter essa análise independente de uma articulação. Em relação à revisão online, recapitulando ali, ele utiliza, como eu falei, uma revisão por pares, ou seja, tu não consegue fazer uma validação sozinho, tu tem que revisar o texto de outra pessoa revisar o teu, além de que ele utiliza um editor de texto próprio, o que, para uma redação de Enem, com 25, 30 linhas, é viável, mas para um artigo de 10 páginas já fica um pouco mais complicado. Então, como requisitos, eu trazei que uma coisa importante seria a utilização de um editor externo, no caso do Google Docs, já que quase sempre a gente é orientado a usar o editor do Docs, né, para compartilhar com o nosso orientador. Seria uma aplicação web, porque assim não teria nenhuma limitação do sistema operacional, seria algo acessível no navegador. Uma interface simplificada justamente com a intenção de utilizar o teu tempo, que já muitas vezes é curto, pela questão da escrita e desenvolvimento do software. Integração com inteligência artificial, para gerar esse feedback. A possibilidade de insertar o texto finalizado, em uma etapa já final, com a possibilidade de incluir novas funcionalidades posteriores. A ideia é que seja uma API, onde a qualquer momento vai habilitando novos serviços que te possibilitem ampliar esse sistema. A ideia é que ele seja escalável e ampliável
ao longo do tempo. Então, ficou um pouco estourado a imagem. Mas brevemente a interface que eu já desenvolvi, isso aqui já é um print dele desenvolvido, não seria no Figma. E a ideia seja que seja bem intuitivo. Tu insere um ID no teu Docs e tu ativa as opções que tu quer validar naquele momento. Por exemplo, eu linkei a validação do resumo, que seria validar se o resumo existe, se ele contempla todo o teu texto. Identificação de palavra-chave para identificar se em algum momento tu está fugindo do tema, ou se está mantendo uma coesão. E a verificação das citações propriamente ditas, onde tu vai ter uma varredura do que tu está citando e se tem correspondente na seção de referência. A ideia é que isso se submeta para uma API, faça ali o disparo de inteligência artificial, que no caso eu estou utilizando no momento o OpenAI, que é o popular ChatGPT, com diferentes versões de modelos. Estou utilizando no momento o da 23. E essa resposta ela é devolvida nessa caixa de texto ao lado. A ideia é que isso seja responsivo para não depender no momento de uma versão mobile, né, para que o usuário tenha um alcance de utilização maior. E, como eu disse, a ideia é que seja o mais simples visualmente possível, mais intuitivo, para não ter que aprender algo novo, ter algo ocorrendo no teu processo de desenvolvimento. Posteriormente ao desenvolvimento, eu pretendo disponibilizar uma versão de teste para o público-alvo, que seriam os alunos que estão gostando do TCC, tanto 1, 2, e através de entrevistas recolher o depoimento de cada um e sintetizar um norte do que fazer em seguida, se o que implementar, o que não ficou tão bom, quais as expectativas que eles tinham em relação ao sistema, se eles utilizariam para continuação do projeto, e realmente enviar um feedback, ter um feedback qualitativo dos usuários finais. E que referências, projetos de